Já estamos de volta com você feliz e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tá? Cada vez mais as mulheres têm lançado como empreendedoras no país, né? O caminho do negócio próprio é uma das alternativas para aumentar o rendimento ou até mesmo tornar a atividade como fonte principal de renda, tá? Nos últimos 14 anos, o número de empresárias subiu 34%, segundo o Sebrae. Além disso, a renda obtida pelas mulheres tem ganhado cada vez mais importância no orçamento familiar. Isso porque 4 em cada 10 lares brasileiros são chefiados, sabe por quem? Pelas mulheres, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E dessas 41% são donas de negócios próprios. E para você aí que já tem algum negócio próprio ou quer realmente se livrar dessa crise, porque é na crise que a gente conseguir, né, uma alternativa, a gente vai conversar agora com uma convidada super especial sobre empreendedorismo feminino e o tema em geral, né? Porque todo mundo tem dúvida. Eu não sou mulher, sou homem, mas olha, tenho muitas dúvidas aqui e fico muito feliz em saber que as mulheres estão ganhando cada vez mais, né, importância no mercado de trabalho. A gente vai conversar agora com a Rosana Almeida, que é palestrante de um evento que a gente também vai falar já já. Bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, tá? Peço até licença para todas as mulheres em estar aqui nessa entrevista, né? Porque é um tema relacionado para vocês, mas eu fico bastante feliz em saber que cada vez mais as mulheres estão se destacando no mercado de trabalho, né? Mas para que o pessoal possa entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu já queria te perguntar, é possível a gente identificar um perfil empreendedor? Como é que a gente identifica isso? Sim, Paulo, é o seguinte... O perfil empreendedor, ele muitas vezes, ele vem pela observação. As pessoas, elas são seres adaptáveis, né? E as pessoas, elas aprendem pela observação. Algumas pessoas, elas são expostas desde criança ou às vezes na sua juventude e tudo, em ambientes onde o empreendedorismo ele ocorre ou ele flui com maior leveza. Uhum. E como nós aprendemos pelo aquilo que nós vemos, né, as pessoas absorvem essas características. Mas essas características não são necessariamente inatas. Muitas pessoas acreditam que o empreendedor nasceu empreendedor. Não. O empreendedor, ele muitas vezes ele foi exposto a esse ambiente, mas há também aquela pessoa que quer empreender e se dispõe a ser um empreendedor. Então eu digo normalmente que o empreendedor, ele não é aquela pessoa que nasceu empreendedor, ele é aquela pessoa que se dispôs a empreender. E você também me falando um assunto muito bacana que eu adorei, né, nos bastidores, sobre o DNA do empreendedor. Fala um pouco mais para o pessoal de casa sobre esse DNA. Existe realmente um DNA empreendedor? Então, essa tese do DNA empreendedor, eu defendo ela, né, desde 2013, quando eu fui convidada a ministrar um seminário de empreendedorismo em Moçambique, na África. E quando eu comecei a meditar a respeito disso, eu cheguei a uma conclusão. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é um ser criador e criativo. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus criador e criativo, nós temos em nós esse potencial de ser criador e criativo. E como é que a gente pode potencializar, né, esse DNA empreendedor? Então, nós podemos potencializar ele buscando ferramentas para nos munir e nos capacitar para desenvolver essas habilidades, seja na área onde você quer explorar, seja comércio, seja indústria, seja um projeto, seja a criação de um novo negócio, em busca de informações, que inclusive a busca por informações é uma das características que o empreendedor que quer ter sucesso precisa ter. Então essa disposição de buscar informação, de aprender mais, de ser sensível ao ambiente, à situação, aquilo que está ocorrendo, né, de estar antenado, são características que o empreendedor ele precisa desenvolver ou precisa estar ligado nelas. Com certeza, né? E hoje em dia a gente fala muito sobre a questão de crise, Rosana. Todo mundo fala nessa crise, não estou conseguindo arrumar um emprego. É nesse momento mesmo que a gente consegue buscar alternativas para sair dessa crise de vez?
Então, é interessante que crise, essa palavra, muitas vezes, ela vem com uma conotação negativa. E os chineses, eles já diziam que a palavra crise, o significado para eles, significa oportunidade. Então, assim, tudo está acontecendo para que novas ideias, novos projetos, novas propostas venham de encontro para solucionar a situação que está aí. Então, a situação que nós estamos vivenciando hoje, ela pede soluções. As soluções, quem traz são os empreendedores, com justamente essa proposta de inovação, com essa proposta de propor esse leque, né, de novos produtos, novos serviços para atender a demanda que foi criada justamente por conta da situação atual. Legal, olha só, você aí de casa, quer montar algum negócio, tem dúvidas, participa junto com a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook e tem também o nosso WhatsApp, 981056955, manda sua pergunta que a Rosana vai te responder. Rosana, inclusive, até eu já estou tentando e querendo ser empreendedor, né, porque a gente tem que ter outras alternativas, né, para que a gente possa ter uma renda melhor, para que a gente possa produzir cada vez mais, né? Qual é a primeira dica que você poderia dar para alguém aí de casa que quer empreender algum negócio? Por exemplo, ela deve buscar algo que ela gosta de fazer, ou algo que está na moda, ou algo que ela acha que as pessoas podem querer consumir, aquele produto, por exemplo? Que dica você dá aí para quem quer começar? Então, hoje nós vivemos um momento que o foco é o cliente. Nós temos que buscar não o que nós queremos oferecer, mas o que o público busca, o que ele quer, quanto ele está disposto a pagar, o que vem de encontro à necessidade, o que o cliente está buscando. Então, assim, se você aí de casa descobrir o que o cliente quer e atender a necessidade dele, ofereça o seu produto, ofereça o seu serviço. Você já está com meio caminho andado. Com certeza, né? E tem que planejar tudo direitinho, né? Sim, com planejamento com de curto, médio e longo prazo. Sim. Tem que colocar tudo no papel mesmo? Sim. O planejamento, ele é a base de tudo. Qualquer empresa de sucesso, ela precisa de um plano de negócio. Então, assim, o planejamento, ele é essencial. Há uma ferramenta que que eu posso mencionar, que chama PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Toda organização, toda empresa, todo empresário de sucesso, ele precisa fazer uso contínuo dessa ferramenta. Com certeza, né? É muito importante a gente estudar o que a gente vai querer, né? Porque Sim. às vezes a gente vê, a empresa de coxinha está ganhando 1 milhão por mês. E a gente, então vamos fazer coxinha também. Não é bem assim, né? Você tem que estudar o cliente, o público-alvo e aquilo que você também se identifica, porque você acaba unindo o útil ao agradável, né? E propor também qual é o seu diferencial, né? Porque que o cliente, como o Paulo citou aqui, o cliente da coxinha, ele vai deixar de comprar aquela coxinha para comprar a sua. Qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua proposta? Qual é o seu algo mais? Né? Hoje o cliente está em busca disso. Hoje não é só bom, razoável ou ótimo. As pessoas estão buscando o uau. Qual que é o uau que você tem para oferecer? Com certeza, né? Eu acho que é nesse gancho que a gente deve cada vez mais estudar, porque estudar é sempre importante, né? Inclusive, falando em estudo, eu já queria saber o porquê que você veio morar no Rio Grande do Norte, né? Você tem uma história bem interessante para contar. Sim. Então, eu sou natural de Goiânia, Goiás, mas eu tenho empresa próxima à pousada do Rio Quente, que é um polo de águas termais, no centro-oeste do país, né? E como a sazonalidade do centro-oeste ela é contrária à sazonalidade do nordeste, como são águas termais, quando está muito calor, o fluxo de turismo baixa naquela região. E aqui no Nordeste, muito pelo contrário, quando é verão, o fluxo turístico aumenta. Então, nós viemos em busca de justamente equiparar a nossa vida empreendedora, né, em uma região em que a sazonalidade fosse o oposto da sazonalidade que nós vivíamos lá no Centro-Oeste. Legal. E voltando um pouco sobre a questão do papel da mulher no mercado de trabalho e, enfim, você estudou Anísia Floresta, é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Então, como eu estarei abordando o tema amanhã, né, lá no evento de gestão para mulheres, né,
eu não poderia deixar de mencionar uma figura, eu acho que uma figura tão autêntica e uma figura que encaixa totalmente nesse perfil empreendedor. Primeiro, eu vou dar só uma pausinha aqui, Paulo, para falar a respeito do perfil dos empreendedores, porque muitas vezes nós achamos que empreendedor é aquele que abre um novo negócio, é aquele que abre uma empresa, é aquele que desenvolveu um novo produto, é aquele que desenvolveu um novo serviço, mas há outros tipos de empreendedores também, né? Há o empreendedor social, que é aquele que ele vem com um novo ideal, com uma nova maneira de pensar, e ele revoluciona. Ele causa um impacto numa sociedade, ele causa um impacto numa comunidade, ele causa um impacto na sua esfera de influência, né? E Nízia Floresta, eu estudando a história de Nízia Floresta, 1832 ela publica um livro que vem com uma proposta, né, justamente de defender, né, de levantar uma bandeira do feminismo e de propor para que as mulheres elas tenham uma abertura para entrar na área de educação, da cultura, que naquela época era estritamente fechado. Né? E foi a primeira mulher, foi aquela que desbravou mesmo e ergueu a bandeira de que a mulher ela tem seu espaço. E hoje, com relação à questão do empreendedorismo, a mulher ainda está tentando se firmar nisso, buscando isso. E nós vemos que a cada dia isso tem crescido, né? Isso tem expandido. E Nízia Floresta, além dela ter sido uma empreendedora social, que realmente quebrou esse paradigma de que instrução, educação era só para os homens, né? E hoje ela deixou essa porta aberta para nós, de que nós mulheres ganhamos tanto espaço aqui no nosso país, né? Por tantas conquistas que nós temos feito aí. Inclusive hoje, quando se fala de empreendedorismo, as mulheres hoje estão quase que responsáveis por 50% da abertura dos novos negócios no país. Legal. Em 2013, as mulheres já eram responsáveis por quase 8 milhões de empresas aqui no nosso país. Bacana, né? E quando nós observamos essa tendência, não é uma tendência específica daqui do Brasil, é uma tendência mundial. As mulheres estão ganhando esse espaço mesmo, né? E o Brasil, em 2013, ele estava como o terceiro país mais empreendedor do mundo. Hoje, ele passou... Né? Hoje ele está em primeiro lugar. Ele passou China e Estados Unidos, e as mulheres, elas estão dando essa contribuição que está alavancando o nosso país, mudando esse perfil, né? Mudando o perfil do empresariado brasileiro. Coisa boa, é uma notícia muito boa, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, as mulheres, elas acabam não tendo tantos privilégios relacionados aos homens, né? Sim. E o empreendedorismo feminino está crescendo cada vez mais, né? Sim. Você acha que o papel da mulher deve ser cada vez mais diferenciado no mercado de trabalho? Como que elas devem se portar para que elas possam conseguir ainda mais? Então, na verdade, a proposta da mulher, ao se adentrar ao mercado de trabalho, é uma proposta diferenciada do homem. Não que a mulher não tenha interesse em ganhos financeiros. Claro que ela tem interesse em ganhos financeiros. Eu também tenho, viu, gente? E o que eu percebo é que as mulheres, o que motivam elas é mais a realização pessoal. Elas querem que as ideias delas sejam aplicadas, elas querem que a empresa dela tenha um diferencial e tenha um impacto social. Então, assim, a proposta da mulher no empreendedorismo ela é um pouco diferente do homem. Né? Ela não vem só com aquela roupagem de prosperidade financeira. Ela quer prosperar em todos os âmbitos. Ela quer prosperar no âmbito social também, ela quer levantar a equipe dela junto com a empresa. Então, assim, talvez justamente por essa sensibilidade, talvez pelo lado mais maternal, né, ela tem essa característica. Que é muito importante também, Sim. né? Inclusive, a gente já recebeu até um comentário aqui da nossa telespectadora lá do Alecrim, a Bena. Ela diz assim, ó, Paulo, a crise está me deixando muito empoderada na costura. Olha que coisa legal, né?
Que coisa boa, excelente. Nós temos visto mesmo essa questão de crise. Quando eu vim, como você havia perguntado, como que eu vim parar aqui, né? Havia uma sazonalidade muito forte no Centro-Oeste. E lá, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi quando eu vim para cá, nós passávamos por uma crise gravíssima de febre amarela. Entende? Então, assim, eu não podia ficar mergulhada naquela crise. Eu precisava buscar novas saídas. Com certeza. E foi quando eu vim parar aqui nessa terra maravilhosa, nessa terra de oportunidades, Com né? certeza. Essa terra é muito maravilhosa. Agora eu quero saber um pouquinho de você sobre a sua participação nesse evento, que também tem tudo a ver com a questão do empreendimento feminino, né? Fala um pouquinho sobre a sua participação nesse evento. Então, a KM, ela decidiu fazer esse encontro, né, para justamente reunir as mulheres para nós tratarmos desses assuntos que são concernentes a nós e eu poder compartilhar um pouquinho do que foi a minha trajetória com relação à minha carreira empreendedora, né? E eu estarei lá falando a respeito dessa questão, a respeito do empreendedorismo, da questão do DNA empreendedor, né, que é a tese que eu falei que eu defendo, e também compartilhando a respeito das características dos empreendedores de sucesso. Estudando essas características, Paulo, eu descobri que todas as mulheres têm as características dos empreendedores de sucesso. Legal. Algumas decidem aplicar na sua vida profissional. Outras deixam lá, ou às vezes estão camufladas, às vezes estão guardadinhas lá. Mas o dia que essa mulher se dispor a trazer à tona essas características que estão já intrínsecas nelas, elas serão empreendedoras de sucesso, com certeza, eu não tenho dúvida. Agora eu queria que você deixasse o convite para todo mundo participar do evento. Então, amanhã, às 17 horas, no Espaço Maria Helena, nós estaremos lá, né, com um menu de Valéria Calazans e aguardo todos vocês para nós termos esse momento só nosso, e um momento em que nós sairemos de lá muito edificadas. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa sorte e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Paulo.